Amém, meus irmãos. Saúdo a todos na paz, Senhor Jesus. Irmãos, quero trazer uma palavra urgente, uma palavra muito importante para todas as igrejas. Todos os irmãos que fazem a obra de Deus, eu quero dizer, é impossível parar a obra de Deus. É impossível fechar a igreja de Deus, né? E por que eu estou dizendo isso? A Bíblia vai dizer em Mateus 16, no verso 18, vai dizer assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: quem é a igreja? Quem é a igreja do Senhor? Irmãos, eu não entendo por que tantas pessoas desesperadas, né? Ah, vai fechar a igreja. Como assim fechar a igreja, irmãos? Quem é a igreja? A igreja não são as paredes de tijolos, não são as telhas. Vós sois o templo de Deus, diz a palavra de Deus, e Deus habita em vós. A igreja é um grupo de pessoas que adora a Deus, que vive a palavra de Deus. Então é impossível fechar a igreja. Ora, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, não havia templos, não havia placa de denominações, né? Não existiam essas coisas. Mas a igreja perseverava, a palavra de Deus diz, na oração, no jejum, no estudo da palavra, na pregação da palavra, e crescia e ganhava muitas e muitas almas. Igreja do Senhor, Deus está no controle de tudo e nada acontece se não for da permissão de Deus, né? Então tudo vai acontecer conforme a permissão de Deus. Daqui para frente vai piorar. A Bíblia diz que é princípio de dores. Eu não sei que Bíblia que as pessoas estão lendo, que estão falando que vai virar um mar de rosas, que vai melhorar. Não vai melhorar. A Bíblia diz que daqui para frente é princípio de dores para a entrada da grande tribulação. Mas nós temos que descansar no Senhor, porque a igreja somos nós. Um grupo de pessoas que adora a Deus, ninguém pode parar a igreja. Jogaram os crentes nas covas dos leões e não parou a igreja. Queimaram os crentes nas ruas, colocaram ali com piche nos postes para iluminar as noites de Roma e não parou a igreja. A igreja crescia, a igreja prosperava, a igreja se multiplicava em milagres, em dons, em poder e alma sendo salva. Degolaram Tiago, crucificaram Pedro de cabeça para baixo e a igreja crescia. Não tem como parar a igreja do Senhor, porque o Espírito de Deus está operando. Se fechar a porta do templo, nós vamos adorar nos montes, nós vamos adorar na nossa casa, nós vamos se reunir com o irmão na casa de alguém, vamos cear. Irmãos, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, não tinha templo, não existia. Quando Jesus foi dar a ceia, ele falou: olha, prepara, vai naquela casa lá e prepara ali a sala ali de jantar que nós vamos cear. Eles oravam nas casas, Jesus pregava nos montes, Jesus pregava nas ruas, Jesus pregava nas praças, Jesus pregava e andando de encontro, entrando nas casas. O problema é esse, meus irmãos. O evangelho se perdeu, as pessoas não entendem mais o que é o evangelho de Deus. Ninguém mais vai nas casas. Eu sei que tem pessoas que fazem, conheço pessoas que fazem, mas são poucos. Por isso que a Bíblia diz que a seara é grande e são poucos os ceifeiros, porque nas casas as pessoas não vão mais visitar os enfermos, não vão mais visitar as almas que estão em depressões, não vão mais nas cadeias pregar, não vão mais nas praças. Você não vê os crentes mais evangelizando, são poucos. O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Verdadeiramente as 10 dormiram. Entende como diz a palavra de Deus? Irmão, ninguém pode parar a obra de Deus, porque você tem campo. A Bíblia diz que o campo está pronto para a ceifa, ou seja, aonde estão os crentes? Que não evangeliza mais, que não alimenta mais o morador de rua, né? Eu sei que tem pessoas que fazem, irmão, mas é uma minoria, é 10%. Na tua igreja, onde você congrega, você tem visitado as almas. Você tem ido atrás daqueles que de repente estão uma semana sem vir na igreja, 2. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão parados, que se desviaram dos caminhos do Senhor. Tem pregado a verdade, tem pregado salvação, tem pregado santificação, porque o nosso Senhor vai voltar e nós não somos daqui, somos peregrinos nessa terra, diz a palavra de Deus. O Senhor preparou um lugar melhor para nós.
O Senhor preparou um lugar onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, aonde estaremos para sempre com o Senhor. Essa terra será destruída, irmãos. Eu não sei que Bíblia as pessoas estão lendo, mas lá em 2 Pedro 3,7 vai dizer que essa terra está reservada como um tesouro para o fogo, e como foi nos dias de Noé, será na volta do Senhor. As pessoas casando, se dando-se em casamento, bebendo, farreando, mas uma hora o Senhor vai voltar. O evangelho não é, irmãos, isso que a gente está vendo. Brigas terríveis por causa de política. Dissensões e divisões, um é da camisa amarela, o outro é da camisa vermelha, independente da tua opinião, da tua opção. Se você apoia alguém porque é mais favorável à igreja, tudo bem, não tem problema nenhum, mas não deixe de fazer a obra de Deus. Não deixe de fazer a obra do Senhor, porque as almas estão morrendo. As almas estão morrendo e nós precisamos fazer a obra de Deus e ir atrás das almas, irmãos, né? Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus, irmãos, porque nós estamos vendo tantas pessoas precisando de uma oração, precisando de uma palavra, pessoas trancadas nos seus quartos, em depressões, pessoas que estão sofrendo de todo tipo, que o diabo está destruindo a família, está destruindo o casamento, está destruindo o lar, pessoas que estão enfermas, que o Espírito de Deus quer curar, pessoas que estão possessas, que Deus quer expulsar os demônios. Mas aonde estão os pastores? Aonde estão os crentes, se não parado atrás de política? Enquanto as almas morrem, meus irmãos. Irmão, não precisa concordar comigo. Eu não sei porque, eu fico às vezes pensando por que eu enxergo diferente, irmãos. Sabe? Será que eu sou louco? Será que... Irmãos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Senhor irá voltar e a nossa morada não é aqui. O mundo jaz do maligno, essa terra vai de mal a pior, irmãos. Ajuntai tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba e a traça não consome. Amém, meus irmãos? O Senhor quer mais de nós. Mas infelizmente, a seara é grande e são poucos os ceifeiros, né? E nós estamos vendo os irmãos dedicando o seu tempo, dedicando toda a sua garra, o seu fôlego, a sua dedicação para lutar pela política ou pelo governo do país. Temos que orar pelos governantes, sim. Tá, meus irmãos. Mas será que você tem essa garra para entrar nas comunidades, para alimentar o órfão, para alimentar a viúva, para orar pelo necessitado, para expulsar os demônios? Será que você tem essa garra para ir atrás das almas, nas ruas, nas praças, como Jesus fazia? Será que você tem essa garra para fazer visita nos lares? Será que tem essa garra para entrar nos presídios? Será que tem essa garra para poder pregar a salvação em todos os cantos da terra? Ou será que na hora de fazer a obra de Deus, senta no sofá, pega o controle e fica assistindo pregações no YouTube? Nós precisamos refletir sobre como estamos espiritualmente, o que realmente é a vontade de Deus. Eu também preciso melhorar, mas a vontade tem que ser pregada, quer ouçam, quer deixem de ouvir, tá? Ninguém precisa concordar comigo, ninguém precisa gostar de mim, mas nós vamos viver a verdade, pregar a verdade, irmão. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade.